Quero, cumprimentando a todos no início dos trabalhos desta tarde, nesta sessão, usar desta tribuna para manifestar a vossas excelências e a todo o país um sentimento de tristeza, de profunda tristeza. Não apenas meu, mas um sentimento de profunda tristeza de um povo trabalhador, de um povo ordeiro, de um povo que contribuiu e contribui muito com o desenvolvimento do nosso país. Eu falo do povo de Santa Catarina. Os quase 7 milhões de catarinenses, brasileiros apaixonados por este país, hoje estão tristes. E estão tristes porque, na data de ontem, vivemos e vivenciamos aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, um momento de derrota, um momento de perda, um momento de frustração. Apesar do trabalho, da dedicação e do talento dos nobres senadores Luiz Henrique e Cacildo Maldaner, aos quais me associei na busca da justiça, na busca da atenção e do atendimento aos interesses de Santa Catarina, perfilando ao lado de senadores ilustres do Estado do Espírito Santo, do Estado de Goiás e também de outros estados brasileiros, vimos frustrada, senador Mário Couto, a nossa intenção, o nosso desejo de fazer com que o Senado da República, casa que existe, senador Alfredo Nascimento, para proteger o Estado brasileiro, casa que existe para preservar as instituições democráticas desse país, casa que existe para estabelecer a igualdade de forças políticas nesse país, casa que existe para acolher os pleitos institucionais do país. Não é esta casa que se criou no modelo democrático do mundo todo para se submeter às vontades do Executivo. Senado da República nunca foi, não pode e nunca poderá ser a casa que se subordine às vontades do Poder Executivo ou às vontades do partido que domina a política da pátria. O Senado é a casa de preservação das instituições, da democracia e da valorização de todos os entes federados. É aqui que a federação mostra sua força. É aqui que a federação se une e se reúne para salvaguardar os interesses da pátria. Entretanto, no dia de ontem, nós vimos na Comissão de Assuntos Econômicos, apesar dos esforços, apesar do bom senso, apesar das propostas de diálogo, apesar até da humildade e da paciência de governadores da estirpe da qualidade, do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, os 3 ex-senadores que participaram dos trabalhos desta casa, que aqui exerceram mandatos. Apesar de tudo isso, nós vimos, senador Eduardo Suplicy, esta casa, naquela comissão, descumprir com a sua responsabilidade maior. Não atender ao pleito de 3 estados que viram no dia de ontem e poderão ver hoje, ou talvez na semana que vem, convalidada aquela decisão proclamada por votos de uma maioria, subserviente ao interesse do governo, obediente às ordens do insensível ministro Guido Mantega, insensível sim, porque por mais de 2 ou 3 meses ele manteve conversações com governadores eleitos,
de partidos aliados da presidente Dilma, de partidos adversários da presidente Dilma, ouviu pleitos, ouviu sugestões, ouviu reivindicações e não atendeu nenhuma, senador Luiz Henrique. Nenhuma das reivindicações foi atendida. Ora, oferecer para Santa Catarina empréstimo do BNDES como compensação pela perda da arrecadação em razão da aprovação do projeto de resolução do Senado número 72, é um deboche, presidente Vladimir Moca, é um deboche do ministro Mantega para com o Estado de Santa Catarina. O meu Estado trabalha por esse Brasil, o meu Estado exporta por esse Brasil, o meu Estado nunca envergonhou essa pátria. No meu Estado já se proclamaram e já se realizaram guerras para fazer com que o Brasil fosse maior e mais unido. De repente eu vejo que todo o esforço da gente catarinense, senador Braulio Maggi, foi desconsiderado, foi desatendido, foi até motivo de pouco caso da presidente Dilma Rousseff. Não faz mal, não. O Serra já ganhou uma eleição em Santa Catarina por 1 milhão de votos. O Alckmin ganhou por 1 milhão de votos, perdão. O Serra ganhou por 500 mil. Pois a presidente Dilma, que volte lá para pedir votos. Nós vamos estar lá para dizer para o povo de Santa Catarina que o governo dela, que compra barcos lá em Santa Catarina e não usa, deixa afundar os portos daquele estado na mesma hora em que os barcos não têm utilidade. Nós vamos dizer para a presidente Dilma que as rodovias que nós queremos duplicadas e que já tiveram 2 ou 3 licitações anuladas, porque começaram a ser feitas na época da campanha eleitoral e depois do resultado não precisavam mais sê-lo. Nós vamos dizer ao povo de Santa Catarina, se o governo federal não fizer justiça com nossa gente, com o nosso Estado, senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência que é filha daquela bela terra, se o governo federal não mudar a sua postura, não nos atender, deputado Marco Tebaldi, que aqui comparece nesta sessão, sem dúvida nós não pararemos de falar, nenhum dia, porque o que vimos ontem, o rolo compressor do governo, triturando nossas esperanças, liquidando com nossas possibilidades e perspectivas de querer fazer mais e melhor pelo Brasil. É claro, até achamos, em seguida, senador Luiz Henrique, até achamos que o governo precisa e deve propor ajustes, acertos, compensações, enfim, essa é a responsabilidade do governo. Em detrimento de um Estado não se pode favorecer outro. Agora não se pode é querer culpar Santa Catarina das mazelas da desindustrialização. A desindustrialização no Brasil só existe porque o juro é alto, porque a política cambial é errada, porque nós não temos redução da carga tributária, porque não se desonera a folha, porque o governo custa caro, porque, enfim, não se dá ao Brasil uma política industrial adequada. Ouço com muito prazer o nobre senador Luiz Henrique da Silveira. Nobre senador Paulo Bauer, o tempo vai demonstrar a contradição existente entre o esforço que fizemos no sentido de dotar a infraestrutura de portos, seguramente a melhor do Brasil, esforço que contou inclusive com recursos do governo federal, esforço que contou com recursos do BNDES, portanto do governo federal, esforço que levou o nosso Estado a dobrar o tamanho da sua economia em 8 anos,
E agora, essa resolução que anulará esse esforço, porque eu não tenho dúvida que os nossos portos ficarão ociosos. Por isso eu fiz na Comissão de Justiça, fiz na Comissão de Assuntos Econômicos, um apelo veemente para que o governo concordasse numa transição curta, a fim de que se chegasse a 2016 com a alíquota uniforme de 4%. E esse apelo eu vou continuar fazendo, senador, para que o Brasil possa continuar se desenvolvendo e para que não se aprofunde o desnível, desequilíbrio regional no nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Eu concluo, presidente Vladimir Mota, dizendo a Vossas Excelências: esta casa não pode ser uma casa de homens e mulheres subservientes ao governo, nem tampouco a ideologias político-partidárias. Esta casa tem que ser a casa da nação brasileira, a casa da preservação dos interesses do Brasil acima de tudo, e atender ao pleito de 3 estados. Pleito justo, pleito justificado, é mais do que dever dessa casa. Peço, por isso, a Vossas Excelências, que no tramitar deste assunto, que ainda virá a plenário, façam uma reflexão e corrijam, por favor, esse equívoco da votação de ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Não é pelo bem de Santa Catarina, é pelo bem do Brasil. Porque amanhã, senador Mário Couto, nós teremos assuntos do Pará para votar aqui. Depois nós teremos assuntos de São Paulo para votar. Depois teremos do Mato Grosso. Depois teremos de Minas. Teremos sempre assuntos de interesse do Estado. E eu não posso me calar no momento em que o meu Estado e mais 2 outros estados são sacrificados pelo país, pelo seu desenvolvimento. Santa Catarina está triste, mas poderá se recuperar. Afinal, nós já vivemos muitas tristezas. Quando as enchentes chegam lá, senadores, a tristeza abate a nossa gente. Quando as águas se vão, a energia volta aos corações de cada um dos atingidos e a gente reconstrói tudo. Começa tudo de novo. Faz tudo melhor ainda. Fazemos até festa para comemorar o nosso heroísmo, a nossa luta, o nosso sucesso. Quem sabe o Senado da República permite, na próxima semana, ou até hoje ainda, se for a votação, essa possibilidade de Santa Catarina voltar a ser feliz.